1 Coríntios, capítulo 10. De versículo 1 a 4. 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 a 4. Acharam? Se não achou, está sendo projetado ali, você pode acompanhar. Olha o que diz a palavra de Deus. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Meus irmãos, esse texto narra quando o povo de Deus ele é liberto do Egito. E diz que quem os guiava, quem os alimentava naquela peregrinação era quem? Cristo Jesus. Eu não sei se vocês lembram qual foi uma das propostas de Faraó para o povo de Deus. Uma delas foi assim: vocês podem ir, mas que as crianças fiquem aqui. E o que Moisés responde para ele? Nenhuma unha nossa vai ficar no Egito. As nossas crianças vão com a gente. Elas vão com a gente para a terra prometida. As nossas crianças vão ser libertas também do Egito, de Faraó, e elas vão peregrinar junto conosco. Mas diz, meus irmãos, que quando eles passaram sob a nuvem, em todos, versículo 2, todos em Moisés foram batizados. As crianças estavam junto com eles? Estavam também. Aqui, obviamente, não é o batismo cristão que Jesus instituiu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ali a Bíblia está nos mostrando que quando os pais estavam fugindo de Faraó, que o mar se abriu e que eles passaram, eles foram batizados, a água caiu sobre eles. E eles não foram submersos na água. Quem foram submersos na água depois? O exército de Faraó. Mas caiu uma água, uma aspersão caiu sobre o povo de Deus, marcando agora uma nova história. Uma nova história para os pais, mas também uma nova história para os filhos. Nós batizamos as crianças na igreja presbiteriana, porque nós cremos, assim como Deus mandou Abraão circuncidar os seus filhos, quando infantes, porque os filhos da aliança também seriam filhos da aliança de Deus. Então, quando a gente sai do Egito, nós não deixamos as nossas crianças no Egito, elas vão junto conosco, porque elas pertencem ao mesmo Deus que fez aliança conosco. E assim como nós, elas são pecadoras e elas têm que receber também a água que purifica pecados. Então nós batizamos as crianças porque elas também fazem parte do povo de Deus. Ninguém entra na igreja sem o batismo. Achei interessante, essa semana nasceu mais uma criança na igreja, o José. E o Diego, ao colocar a foto do seu filho lá no grupo, falou assim: eu quero apresentar para vocês o novo membro da quarta igreja. Falei, o Diego entendeu. As nossas crianças também devem ser recebidas como membros da igreja por meio do batismo, porque as nossas crianças não pertencem ao Faraó, elas não pertencem ao mundo, elas são de Cristo Jesus também. Amém, meus irmãos? E é uma alegria ter crianças na igreja. Eu escrevi um post no Instagram da quarta igreja, depois você olha lá, que Deus está prosperando uma igreja quando tem crianças chorando no culto. Ah, como assim? Quando Deus está dando filhos para o povo da aliança. Quando tem crianças sendo trazidas pelos seus pais para adorar a Deus, é porque Deus está prosperando a igreja. Porque Deus faz uma aliança conosco, mas também com os nossos filhos. Os nossos filhos pertencem ao Deus da aliança. Então eles foram batizados passando pelo mar. Uma água caiu sobre eles. E essa noite nós vamos receber novos membros, pais que não vão deixar seus filhos no Egito. Eles pertencem ao Senhor Jesus e pertencem à igreja. Eu quero convidar aqui o Ademir e a Nayara.
junto com o Arthur e a Elisa. O Ademir e a Nayara, eles já são crentes no Senhor Jesus, eles já foram batizados, e eles encontraram na nossa igreja uma igreja para congregar. Eles chegaram aqui 1 ano já, né? E eles, uma das virtudes que eles falaram é que eles foram muito bem recebidos por essa igreja e têm aprendido a palavra de Deus conosco e querem ser membros da igreja. Mas os seus filhos, como eu falei, eles também pertencem ao Senhor Jesus. Eles também vão ser recebidos como membros da igreja. Então, quero perguntar, Ademir, Nayara, vocês creem no credo apostólico que fala da nossa fé? Sim. Sim. Vocês querem servir a Deus nessa igreja? Servir a igreja e nós também servir vocês? Sim. 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 Ele queria falar também, né? Se esse é o coração de servo, né? Já pequenininho, fala que quer servir a igreja. Vocês, por meio do batismo, vocês consagram os seus filhos que eles, na verdade, não pertencem nem a vocês, eles pertencem a Deus. Sim. Sim. E eles vão receber o sinal da aliança, como sinal que eles também têm um pacto com Deus, por meio do batismo. Vocês prometem ensinar os seus filhos a palavra de Deus, a orar por eles, ensinar a Bíblia para eles na sua casa? Sim, prometo. Sim, prometo. Vocês prometem trazê-los à igreja para que eles aprendam junto com o povo de Deus a adorar a Deus, que eles sejam assíduos na igreja? Sim. Sim. Essa promessa é muito importante, irmãos. Você que fez essa promessa de trazer os seus filhos na igreja, não quebre esse voto, porque eles aprendem junto com o povo de Deus a servir a Deus. Então, de acordo, quero pedir aqui, diácono César, me ajuda aqui, por favor. A igreja recebe essa família como membros da igreja? Sim. Amém. De acordo com a aliança que vocês têm com Deus, nós vamos colocar agora os seus filhos nessa aliança com Deus. Então, Elisa Ferreira Melo, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Que você, como cordeirinha de Jesus, seja uma bênção para essa família, para a igreja, para os seus pais e para a sociedade. Arthur Ferreira de Melo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você cresça como um homem de Deus, para a glória de Deus. Pai, abençoe essa casa. Eles estão peregrinando rumo à terra prometida. Que como nós vimos aqui, que o Senhor os proteja em cada momento. Que essa família viva para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Presbítero Edson, entrega o certificado para eles, por favor. Daí a Regina, você tira as fotos. Você entrega o certificado para cada um, para os pais. Você entrega um para cada um. Uma coisa interessante, meus irmãos, que eles perguntam para nós: vocês batizam as crianças, mas tem padrinho? Sabia que tem? Sabe quem são o padrinho e a madrinha dessas crianças? Toda a igreja. Toda a igreja tem que ajudar esses pais a educar os seus filhos para amarem a Deus e amarem a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês. Contem com a igreja para o que vocês precisarem. Amém? Deus abençoe. Pode sentar. Agora as crianças vão lá ouvir a palavra de Deus. Hoje quem vai ensiná-los? Cláudia, pode levar as crianças. E agora eu vou pregar a palavra de Deus aqui. Pode abrir a sua Bíblia em Jonas. Vamos orar por eles então? Vem cá, Noah. Noah, Theo. Ora por eles, então. Vamos orar pelas crianças. Noah, cai. Vem. Senhor meu Deus, nós te glorificamos, ó Deus, pela vida dessas crianças. Que o Senhor abençoe-as, ó Pai, que elas cresçam, ó Deus, ouvindo os teus ensinamentos, nos teus caminhos, ó Deus, que elas não se percam
na trilha da vida, ó Deus. Que o Senhor as guarde e as proteja, e dê sabedoria a cada pai, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós aqui vamos ouvir a nossa série de Jonas. Hoje é o capítulo 2. Semana passada nós pregamos Jonas capítulo 1. Hoje é o capítulo 2. Acharam? Jonas capítulo 2. Pode acompanhar nas Bíblias que está aí no banco. Qual o número da página dessa Bíblia que está da igreja? 1328? 1015. Jonas capítulo 2, a página 1015. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da Tua presença. Será que tornarei a ver o Teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu Te oferecerei sacrifício, ao que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que ela gere vida no nosso coração essa noite e edifique a Tua igreja, que ninguém perca a palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém. Já ouviu aquela expressão, fulano está na fossa? Quando a gente pensa nisso, né? O cara levou um fora da namorada, ele está na fossa, né? Ele está mal. Fossa seria uma escavação profunda, um lugar profundo, um lugar bem fundo. Eu estava pesquisando, existe a Fossa das Marianas, que ela fica nas Filipinas. A profundeza do mar ali, na Fossa das Marianas, chega a 11 mil metros para baixo. Você pode imaginar, o Everest, que é o ponto mais alto do mundo, tem 8.800 metros. A Fossa das Marianas é mais alta para baixo, é a maior fossa. Fica ali entre o Japão e as Filipinas. Meus irmãos, eu confesso que eu tenho medo do mar. Alguém é como eu? O meu maior medo de viajar de avião é o avião cair no mar. Se cair na terra, parece que para mim está tranquilo. Eu vou morrer mesmo, não vai ter jeito. Mas eu estou ali viajando. Agora fui da Índia, né, de São Paulo até Doha, passando ali pelo oceano. E só vinha na minha cabeça que se cair esse avião, eu caí nesse mar. Esse era meu grande medo. Eu morro de medo do mar. Mas esse texto vai nos mostrar, meus irmãos, imagina o terror de Jonas. Imagina se Jonas tem medo do mar, qual seria o terror que ele encontrou, que ele diz que ele estava na fossa, no fundo dos mares. Mas por que Jonas estava lá? Foi uma decepção amorosa? Uma má notícia que ele recebeu? Faliu o seu negócio? Não. Muito pior que isso, Jonas estava na fossa porque estava fugindo da presença de Deus. Ele era um fujão, ele estava fugindo da vontade de Deus, por isso ele estava mal, no fundo. Para você entender o contexto, no capítulo 1,
nós vimos que Jonas era um profeta do Senhor e ele desobedece uma ordem de Deus. Deus mandou ele para Nínive pregar a palavra naquela região e diz que ele começou a fugir da presença do Senhor e daí ele pegou um barco para ir para outro lugar e ele causou muitos males, veio uma tempestade, até que ele é lançado para fora daquele barco e a tempestade acalma. Daí ele vem e é engolido por um peixe. E agora, no capítulo 2, a palavra de Deus nos mostra que Jonas estava tão mal que ele causa náuseas até no peixe. Diz que o peixe vomita ele. E nós vamos aprender, meus irmãos, que em momentos de angústia, em qualquer momento da nossa vida, nós devemos clamar a Deus por salvação. Esse capítulo 2 nos mostra, esse é o resumo, nessa simples frase, devemos clamar a Deus por salvação em momentos de profunda angústia. Primeiro eu quero mostrar, o primeiro ponto é que Deus, meus irmãos, está no comando de tudo na vida de Jonas e Deus está no comando de tudo da nossa vida. A gente vai ver que tudo o que aconteceu porque Deus quis. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 4, diz que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e a tempestade. A tempestade é vontade do Senhor. Depois, no versículo 17, diz que o Senhor que deu ordem ao grande peixe que engolisse Jonas, para que ele não morresse afogado, ele foi engolido pelo peixe. Daí nós vamos ver, no capítulo 2, versículo 3, Jonas fala: pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares. Veja, meus irmãos, que tudo que está acontecendo na vida do profeta Jonas, é Deus que está no comando, é a soberania de Deus que está agindo. Nós sabemos da responsabilidade humana, essa situação na vida de Jonas é culpa dele, culpa da sua desobediência, mas nós vemos que por trás da responsabilidade humana está a soberania de Deus. As nossas ações, as consequências das nossas ações, os resultados são controlados por Deus. Embora a livre agência, a escolha é minha, mas Deus controla todos os resultados, tudo o que vai acontecer, inclusive das nossas angústias. Por trás das nossas angústias, há a mão soberana de Deus, mas nós nunca podemos culpar a Deus. Quem é o culpado de toda essa situação da tempestade no mar? Jonas. Tudo, meus irmãos, acontece na vida de Jonas e na nossa vida, porque na verdade Deus queria fazer bem para ele. E você? Já passou ou está passando por um momento de profunda angústia? Ele vai dizer no versículo 2, que está na sua angústia. Você já passou ou talvez está passando um momento de profunda angústia? Mas o que seria angústia? No versículo 3, ele nos traz alguns exemplos que a angústia seria estar na fossa, seria estar num local que você não vê saída. Versículo 3 nos mostra que angústia seria você estar cercado por forças maiores do que você. Você não consegue resolver pelo seu próprio braço, e isso te deixa angustiado, porque tem forças maiores do que você agindo na sua vida. No versículo 3 ele fala na sua angústia, que seria como se tudo estivesse passando por cima dele. Já se sentiu assim? Com forças maiores do que você, como se estivesse tudo passando por cima de você. Você já teve uma angústia, se você se sentiu assim. Ou talvez você está sentindo assim. Mas perceba, meus irmãos, que momentos de angústia acontecem com os servos de Deus, até por um profeta. Pode acontecer uma profunda angústia na sua vida, a ponto aqui dele desejar, inclusive, e pensar que ia morrer. Mas também esse capítulo vai nos mostrar o que fazer em momentos de angústia. A primeira coisa é analisar a você mesmo. Analise esse momento da sua vida, porque talvez você pode estar assim como Jonas, fugindo da vontade de Deus, fugindo de obedecer a Deus, fugindo da presença de Deus. Então, momentos de angústia, analise primeiro você mesmo, não as circunstâncias. Veja se você está andando de acordo com a vontade de Deus.
Veja se você está obedecendo a Deus. A segunda coisa que esse texto nos mostra que em momentos de angústia devemos fazer, nós devemos clamar a Deus. No versículo 2, ele vai falar que ele gritou. Já passou momentos assim? Que talvez você não tinha algumas palavras para orar, talvez você, como Ana, a mãe de Samuel, lembra? Diz que ela chorava diante de Deus, mas em momentos de tanta angústia, o peito tanto apertado, você grita diante de Deus, você clama diante de Deus. Em momentos que essa angústia é colocada para fora. Já passou por momentos assim? Que você está com o seu peito tão aflito, que você está cercado por forças maiores, parece que está passando uma onda em cima de você, e você vai orar, você ou chora, ou grita, desesperado pela presença de Deus. Mas Jonas tem um segredo, que a Bíblia nos ensina essa noite. Ele conhece muito bem a palavra de Deus. Meus irmãos, no capítulo 2, ele cita 8 salmos. A oração de Jonas é recheada de salmos. Salmo 18, versículo 6, Salmo 16, versículo 10, Salmo 31, versículo 6, Salmo 50, versículo 14. Ele cita 8 vezes os salmos, ou seja, na sua angústia, na sua oração, ele está encharcado da palavra de Deus. Então o segredo de Jonas, para nos ensinar essa noite, em momentos de angústia, conhecer a palavra de Deus, vai fazer toda a diferença na nossa vida. Porque a palavra de Deus guia Jonas nas suas orações. As orações deles não são vãs, não são vazias, porque ele ora os salmos. Em João 14, 26, vai dizer que um dos papéis do Espírito Santo é nos lembrar aquilo que Jesus nos ensina. Então, conhecer a palavra de Deus, meus irmãos, nos momentos difíceis da nossa vida, vai nos dar base para orarmos, vai nos dar base para clamarmos. Então, você tem que conhecer essa palavra, você tem que estar cheio da palavra na sua vida, para que em momentos de angústia, você ore a palavra. Eu não sei se você já tem uma Bíblia de papel. Eu não sei se você tem o hábito de ler a Bíblia. Eu não sei se você tem o hábito de estudar a palavra, mas você precisa de ler essa palavra, de estudar essa palavra, de devorar essa palavra, para que em momentos de angústia você esteja cheio da palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Segundo ponto, meus irmãos, é que Deus ouve as orações de Jonas e ouve as nossas orações. No versículo 2, ele vai falar: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. No versículo 7 ele vai falar a mesma coisa: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Seu santo templo. Nós vimos a semana passada que Jonas ele só foi descendo na sua vida ao desobedecer a Deus. Ele desceu para Jope, depois ele desceu para o porão do navio, lembra? E depois agora ele desceu para o fundo dos mares. Ou seja, desobedecer a Deus é uma vida de descida. Mas veja que não há lugar tão baixo que você possa estar, não há uma fossa tão profunda que você possa estar, que Deus não ouve a oração. Ele fala que mesmo na fossa, no fundo dos mares, a oração dele subiu até Deus. Ou seja, Deus ouve as nossas orações em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer profundeza. Jonas orou, mesmo no ventre do peixe, naquele lugar para ele poder repensar a sua vida, naquele lugar de arrependimento, naquele lugar tudo escuro, porque depois de uma certa profundidade já é tudo escuro, e ele dentro de um peixe então, ele não via nada, tudo escuro, um local dele repensar a sua vida. Às vezes Deus precisa colocar a gente numa fossa,
para que a gente possa repensar a nossa vida, os nossos valores e se nós estamos obedecendo a Deus ou não. E o que me chama a atenção na reflexão de Jonas é que ele sente saudade da presença de Deus e ele sente saudade no templo. Olha o versículo 4. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? Jonas está com saudade da presença de Deus, mas ele está com saudade de ir no templo. Como o Guilherme falou que hoje no início do culto, as pessoas peregrinavam para adorar a Deus no templo. Nós vemos, meus irmãos, que a pior tragédia então na vida de um servo de Deus é não sentir que a presença de Deus está perto, é sentir impedido de ir no templo. Trazendo para nós aqui, Jonas, ele estava se sentindo impedido de orar, ele estava se sentindo impedido de vir à igreja. Ele sente saudade do templo, ele sente saudade da igreja. Então eu vejo que Jonas, ao expressar a sua oração, ao expressar aquilo que fazia falta para ele mostra que de fato ele está arrependido. O local de reflexão no ventre do peixe valeu a pena. Porque na sua oração, ao expressar o seu sentimento, ele mostra que de fato ele sentia falta daquilo que verdadeiramente faz falta na nossa vida, que é a presença de Deus e o templo, a igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, mas além de Deus ouvir as nossas orações, a Bíblia fala que Deus, quando criança está chorando na igreja, que é sinal de quê? Que a igreja está prosperando. Amém? A igreja está prosperando. Meus irmãos, é interessante que além de ouvir as nossas orações, diz que Deus nos restaura pela sua graça. Porque o versículo 6, Jonas ele retrata como se ele tivesse morto, meus irmãos. Alguns comentaristas, inclusive, acham que Jonas de fato morreu e Deus ressuscitou ele. Eu não acho que essa seja a opção. Eu acho que Jonas pensou que ia morrer, sentiu como morto, mas pela história de Jonas ser uma semelhança da história de Jesus, alguns acham que Jonas de fato morreu, o peixe pegou ele e Deus ressuscitou ele e trouxe ele de volta. Porque ao expressar a sua oração, meus irmãos, nós vemos que Deus renovou a vida de Jonas, Deus restaurou a sorte dele. No versículo 8 ele fala que Deus é misericordioso. Ele faz um contraste entre aqueles que oram ao Deus verdadeiro e aqueles que têm ídolos. Lembrando que Jonas, mesmo como um servo de Deus, estava agindo ali com idolatria. A idolatria do coração dele era o seu nacionalismo. A idolatria no coração dele era achar que só os judeus tinham direito a se arrepender e a servir a Deus. Ou seja, o ídolo dele era a sua nação, era ser judeu. Então ele faz uma comparação entre o nosso Deus e os ídolos, nos mostrando que o nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus, ele nos dá uma nova oportunidade. Tanto que no versículo 9, ele vai falar com agradecimento. Versículo 9 ele fala: mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício, ao que prometi cumprirei, ao Senhor pertence a salvação. Ele está sentindo agora uma nova oportunidade de cumprir aquilo que ele prometeu. Tanto que ele fala: ao que prometi cumprirei. O que ele prometeu para Deus? Quando ele foi ser ungido como profeta, o profeta não poderia escolher para onde ia. E Jonas aqui estava negando o chamado de Deus de ir pregar numa determinada cidade. Então aqui nós vemos que ele está agora sendo restaurado no seu chamado. Ele fala: aquilo que eu prometi, que eu vou para qualquer lugar, eu vou. Tanto que Deus, depois no versículo capítulo 3, cenas do próximo capítulo, da semana que vem, ele vai para Nínive. Ele cumpre agora o que Deus mandou ele fazer. Meus irmãos, tudo isso que aconteceu com Jonas é uma exemplificação daquilo que aconteceu conosco na nossa salvação. Calma que eu vou explicar.
Tudo isso que aconteceu com esse profeta é um exemplo daquilo que aconteceu comigo e com você na nossa salvação. Porque, como eu falei no versículo 6, ele se dá como morto, ele se dá como alguém que esteve na sepultura. E a Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A Bíblia vai falar que, assim como Jonas, nós espiritualmente estávamos mortos espiritualmente. Em Efésios capítulo 2 vai falar que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Em Efésios 2,4 vai falar que Ele foi rico em misericórdia, e mesmo nós estando mortos, Ele nos deu vida, nos ressuscitando juntamente com Cristo. Ou seja, alguém normal, alguém que ainda não conheceu o Senhor Jesus, é alguém morto espiritual. Essa era a nossa condição, como a de Jonas no fundo daquele peixe. Sem vida espiritual, mortos espiritualmente. Mas assim como Deus tirou ele da profundeza do mar e trouxe ele para a terra, foi assim que Deus agiu na nossa salvação. O Evangelho, meus irmãos, vamos imaginar todos nós agora, no que tange a nossa salvação, como Jonas, no fundo do mar. O Evangelho não foi que Deus mandou uma boia para a gente. Porque se Ele joga uma boia para Jonas, resolvia a questão? Se Ele joga uma boia para a gente, resolvia a questão? Não, nós estávamos mortos. A salvação que Deus operou em nós, meus irmãos, foi que Ele foi lá na profundeza e nos tirou e nos deu vida, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deus não jogou uma boia para nos tirar do mar, Ele foi lá nos resgatar, porque estávamos mortos, nos tirou da profundeza e nos deu vida espiritual. Por isso, igrejas que pregam uma teologia arminiana, como se Deus joga uma boia, faz a parte dele e você faz agora a sua parte. Esse não é o Evangelho verdadeiro. Porque quem está morto na profundeza do mar não tem como segurar a boia. Mas o Evangelho é, por isso que Jonas vai dizer, ao Senhor pertence a salvação. Porque foi Ele que foi lá no fundo e nos tirou, e soprou vida do Espírito Santo no nosso coração. Ao Senhor pertence a salvação. Mas eu ainda quero falar, meus irmãos, de alguém que é maior do que Jonas. Quero falar ainda de um profeta maior do que Jonas. Em Mateus, no capítulo 12, versículo 40. Abra comigo, Mateus 12, 40. Se você não quiser abrir, pode acompanhar ali, se projetar. Mateus capítulo 12, versículo 40, olha o que Jesus disse. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. O Senhor Jesus usa aquilo que aconteceu com Jonas para falar que ele, da mesma maneira, estaria 3 dias no coração da terra. O Senhor Jesus disse que os ninivitas se levantarão no juízo, porque creram na pregação de Jonas, e Jesus fala, aqui está quem é maior do que Jonas. Meus irmãos, voltando para Jonas capítulo 2, o versículo 3 do capítulo 2, que Jonas, de uma forma poética, fala o que aconteceu com ele. Aconteceu literalmente com o Senhor Jesus. As ondas da ira de Deus passaram literalmente sobre Jesus. No versículo 6, que Jonas, de uma forma poética, descreve a sua angústia, aconteceu literalmente com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus desceu à sepultura. Então aquilo que poeticamente Jonas fala da sua angústia, aconteceu de forma literal com o Senhor Jesus. O profeta maior do que Jonas, Jesus, recebeu sobre si as ondas da ira de Deus
pelos nossos pecados, para que nós não precisássemos nunca mais fugir da presença de Deus. Por isso Jesus fala: eu sou maior do que Jonas. Porque aquilo que Jonas sofreu poeticamente na sua angústia, Jesus sofreu literalmente na sua carne. As ondas da ira de Deus foram derramadas, jogadas sobre Jesus, por causa dos nossos pecados. Você está na fossa? Clame hoje. Você está com angústia? Clame hoje. Porque hoje pode acontecer com você o versículo 10. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Clame hoje, que hoje o Senhor pode te tirar desse lugar de escuridão, desse local de reflexão, desde que haja arrependimento no seu coração. Clame hoje. Como nós vimos aqui, não há fossa tão profunda que Deus não possa ouvir a oração do seu povo e dos seus servos. Clame hoje por Ele. Talvez você, como eu falei a semana passada, está tentando fugir do seu compromisso com Deus, fugir da presença de Deus. Não, hoje, assim como Jonas, Deus te dá uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade de você cumprir os seus votos que você fez um dia. Por isso que Ele fala: aquilo que eu votei, eu cumprirei. Clame hoje ao Senhor. Se arrependa hoje ao Senhor. Se você não tem vivido aquilo que Ele espera que você viva na sua presença. E você que não tem vida espiritual, a boa notícia é que Ele pode salvar hoje, porque Ele é maior do que Jonas. Se você crê que Ele morreu e ressuscitou pelos seus pecados, Ele te tira da morte espiritual e te traz para a vida espiritual. Se você crê, porque a Ele pertence a salvação. Você não tem força para escolhê-lo. Você não tem forças para sair da profundeza das trevas. Você não tem força para dar a si mesmo vida espiritual. Mas se você crer hoje que Ele morreu e ressuscitou pelos seus pecados, Ele te tira da profundeza, Ele te dá vida espiritual e te dá a oportunidade agora de servi-lo. Porque ao Senhor pertence a salvação. Ele opera, Ele salva quando Ele quer e em quem Ele quer. Se você crer hoje, você é uma ovelha de Jesus. Ele te dá a salvação. Mas eu quero terminar apelando para o seu coração. Se você, como Jonas, de alguma maneira tem fugido da vontade do Senhor, volte hoje. Clame hoje na fossa. Que nós vimos que o nosso Deus ouve a oração do seu povo. Faça essa oração agora. Ore por você agora. Talvez na sua angústia hoje, você pode clamar ao Senhor. E Ele pode ouvir a sua voz. Talvez na sua desobediência, hoje você pode se arrepender. E Ele pode te dar uma nova oportunidade de servi-lo. Mas se você reconhece que está morto espiritual, que precisa não de uma boia, você precisa de um resgate. Fala: Jesus, me resgata essa noite. Me tira das trevas essa noite. Fala para Ele. Reconheça a sua fraqueza. Reconheça a sua morte espiritual e fala: Jesus, eu ouvi agora que ao Senhor pertence a salvação. Me salve essa noite. Me dê vida espiritual essa noite. Peça a Ele.